Bom dia, irmãos e irmãs. É muito bom poder estar com vocês nessa manhã. É muito bom nos reunirmos para a comunhão. Afinal de contas, o culto é a reunião do povo de Deus na presença de Deus. Eu sei que há irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão e a gente também é grato a Deus pela vida de vocês. E assim como o Michael orou pelas pessoas que não estão podendo congregar por alguma razão, a gente tem lembrado de vocês em nossas orações. A Zélia, a Irene, a Rose, a Mirna, a Lúcia, enfim, todas as pessoas que... o seu Ari, né, que nem sempre se manifesta aqui nas transmissões, mas ele me diz: pastor, eu estou sempre lá, estou olhando, estou acompanhando, estou vendo vocês, estou orando de casa. E também poder ver a vida de alguns que retornaram ao culto presencial conosco. É muito bom poder vê-los aqui. A gente tem orado para que Deus coloque a sua mão sobre a pandemia, dê sabedoria aos cientistas para chegarem de fato a uma vacina, e que de alguma maneira também a gente aprenda a conviver não com as mortes, mas com a doença que está aí, e eu acho que a maioria de nós já sabe o que fazer em relação a isso, né? Especialmente aqueles que não têm comorbidades e que saem de casa e precisam sair de casa e precisam trabalhar, e a gente tem orado para que Deus abrevie esse tempo, mas o tempo é do Senhor, o tempo é do Senhor. Ok, nós estamos então nesse primeiro domingo do ano, e eu gostaria de convidar vocês para uma série nova de mensagens, a direção divina, ouça a Deus, ouça o Espírito. Eu gostaria de caminhar nessa direção, nessa manhã, com esse tema junto com vocês. Eu gostaria de começar dizendo para vocês o seguinte: nós vivemos mais do que nunca em dias em que céus e terra aguardam ansiosamente por um povo conduzido pelo Espírito, um povo impregnado do Espírito e capacitado pelo Espírito. Toda a criação geme, toda a criação tem expectativa por um povo disciplinado e que se reúne livremente para conhecer e ouvir a Deus. Queridos, esse povo é a igreja de Jesus. Esse povo sou eu, esse povo é você. Esse povo é a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Um povo que conheça nesse tempo e nessa vida o poder do reino de Deus avançando e transformando vidas, transformando realidades, apesar das circunstâncias. Então, nós como parte desse povo de Deus, nós somos aqueles que olhamos para a história e percebemos que isso já aconteceu. E tem acontecido em várias regiões do mundo. Movimento de fazedores de discípulos, igrejas sendo plantadas, igrejas de casa em casa. No começo da pandemia eu vi uma pessoa falando sobre a igreja de casa em casa, a igreja virtual, a igreja que se reunia ali de casa em casa, a igreja que hoje pode se reunir presencialmente. Então, muitos estão vivendo já essa experiência com o Emanuel, o Deus conosco. O cristão não pode esquecer-se dessa realidade. O Emanuel é o Deus que está presente. Ele está conosco, é isso que significa a palavra Emanuel. Deus está presente, queridos, não esqueçamos disso. Ainda que as pessoas digam: esse tempo vai durar de eterno, esse tempo não vai passar.
A presença de Deus não passará. A presença de Deus sempre estará com o seu povo. A presença de Deus sempre estará no mundo até a segunda volta de Cristo. As pessoas tendo consciência disso ou não. E essa consciência, queridos, de que no poder do Espírito, o próprio Cristo, Ele veio guiar o seu povo numa experiência de direção, ou, se você preferir, de orientação espiritual, é o nosso desejo para 2021. Cristo veio. Nós ainda nem tiramos a decoração de Natal. Cristo veio. E nós deixamos aqui para lembrar que Ele está presente. Ele veio guiar o seu povo. Ele veio levar ao seu povo a uma experiência de direção e de orientação espiritual. E nesse início de ano, você e eu podemos ter esse tempo de revisão, quem sabe. Se você passou o ano de 2020 sem saber direito qual era a direção de Deus para você, talvez esse seja o momento que Deus esteja o convidando para revisar. Sabe quando você está numa direção, mesmo que seja com o seu GPS, e você não está muito seguro disso, então você coloca ali, recalculando as rotas, e ele te dá 2, 3 opções de caminho. Mas talvez você já vem do ano de 2020 dizendo, não, pastor, eu estou na direção de Deus já desde 2020, 19, sei lá, há quanto tempo. As circunstâncias vieram, Deus continua dizendo, essa é a direção, ok. Essa mensagem também é para você, essa mensagem também é para mim, porque a busca da orientação divina, de maneira pessoal e comunitária, é o desejo de Deus para nós, a sua igreja. Então eu quero repetir o tema dessa manhã. A direção divina. Ouça a Deus, ouça o Espírito Santo. Ouça a Deus, ouça o Espírito Santo. Especialmente como igreja. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa experiência individual deve render-se à experiência de Deus falando com a igreja, falando conosco por meio da igreja, de pessoas, de pequenos grupos. E o autor Richard Foster, ele diz que direção comunitária não tem o sentido organizacional, e sim funcional e orgânico. Não tem a ver com as decisões conciliares da igreja e os decretos denominacionais. Simplesmente não fazem parte dessa realidade. Veja só, queridos, como que decretos denominacionais ou mesmo regionais podem compreender aquilo que Deus está falando com uma igreja local. Isso é muito particular, não é? Da mesma maneira, na minha experiência de fé, como que eu posso dizer o que Deus está falando para você na sua experiência de família que serve ao Senhor? E dos envolvimentos que você deve ter ou não com as pessoas. Também isso é muito particular. Agora nós, como uma comunidade de fé, nós como o corpo de Cristo, nós como IPI de Vila Sônia, nós podemos ter uma experiência de receber a direção divina para o ano de 2021. Aliás, o conselho dessa igreja já começou esse trabalho mais ou menos ali em maio, junho de 2020. Quando, no auge da pandemia, Deus trouxe direção para esse conselho. Deus trouxe direção ao conselho da IPI de Vila Sônia, ao ponto de nós orarmos e tomarmos uma decisão que provavelmente comprometerá os próximos anos da igreja. Comprometerá e chamará vocês também a um compromisso. E é por isso que a partir dos próximos meses ou domingos, a gente vai começar a compartilhar com vocês como foi essa experiência de oração, como tem sido essa experiência de planejamento,
Como tem sido essa experiência de querer ouvir a Deus e andar na direção do Senhor? Para que você se una a nós, para que você venha junto conosco. Agora, quando foi, queridos, que a gente deixou que o individualismo na busca pela direção de Deus se tornasse maior ou encobrisse a experiência comunitária, a experiência de ouvir a Deus no corpo de Cristo? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso de número 18, verso de número 18 a 21, por favor. Êxodo capítulo 20, eu vou ler na revista e atualizada, o texto, e depois eu vou citar mais uns outros 2 textos, mas por enquanto a gente vai ficar apenas nesse texto. Êxodo 20, verso 18, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Verso 21, o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Queridos, é esse momento, é esse texto que se coloca como um texto revelador de como o povo teve uma experiência de ser guiado por Deus e de chegar num determinado momento e de dizer: olha, a gente quer ser guiado de maneira diferente. Deus chamou esse povo do Egito. Deus havia tirado esse povo, os filhos de Israel, da escravidão. Todos viram a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Eles não eram um agrupamento individual andando sem uma direção, mas pelo contrário, eles eram um povo debaixo da mesma direção, sob a liderança de Moisés. A presença de Deus com eles, queridos irmãos e irmãs, era uma presença confortadora. Deus os alimentava, Deus cuidava do seu povo de maneira amorosa, de maneira cuidadosa. No entanto, muito cedo, esse povo começou a ficar com medo da presença de Deus, a ficar com medo da presença de Deus sem a mediação, e eles começaram a imaginar isso como sendo uma experiência terrível, e não gloriosa, e não cheia de expectativa. Então vejam o que diz aí o verso de número 19, porque o povo começou a não querer estar de fato na presença de Deus sem a mediação. Eles disseram: que Deus não fale conosco, para que não morramos. Gente, vamos pensar aqui, como um povo que foi tirado da escravidão, que foi conduzido por mãos fortes, e que viram milagres e milagres do Senhor, tanto na abertura do mar, como no cuidado, no sustento, de repente, está diante de Deus e diante do povo, o povo congregado, diante do Monte Sinai, e Deus havia assim, portanto, dado uma ordem, dizendo: olha, suba apenas Moisés e Arão, e o povo fique por aqui.
talvez pedagogicamente, dizendo: olha, vocês vão ver a experiência da minha manifestação e da minha glória, mas Moisés e Arão é quem tem intimidade para isso, para subir no monte e ouvir a minha voz, e vocês vão aprender nesse processo. Mas antes disso, o povo, com medo dessa presença sem a mediação, eles disseram: que Deus não fale conosco, para que não morramos. Assim, queridos, Moisés tornou-se o mediador deles, e eles ainda disseram: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Amados, às vezes nós transformamos a nossa experiência de vida cristã numa experiência semelhante ao povo de Israel. Deus nos chama, Ele nos fala pelo seu Espírito, Ele nos fala pela sua palavra. Em algum momento a gente terceiriza esse encontro com Deus, essa fala de Deus conosco, essa manifestação de Deus na nossa casa, no nosso quarto, no nosso aposento, no nosso escritório, no lugar comum da nossa vida. E a gente diz: não, fala por meio do líder e eu ouvirei. Não, fala por meio de uma mensagem da internet e eu ouvirei. Não, fale por meio do pastor e eu ouvirei. Você percebe que a gente pode chegar à experiência semelhante à do povo de Israel, de, ao perceber ali a manifestação de Deus, e a manifestação de Deus não foi algo trivial aqui, né? O verso de número 19 diz que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor das trombetas, o monte fumegando. Eu imagino que deve ter sido uma experiência absolutamente terrível. A manifestação da glória de Deus num monte. Mas vejam só, Deus não havia se manifestado daquela maneira. A experiência da presença de Deus, da glória de Deus, embora possa ser terrível, confrontadora, ela não tem o objetivo de gerar em nós medo. Ela não tem o objetivo de suscitar em nós culpa. Ela não tem por objetivo expor a nossa vida interior, como os nossos pecados. E, portanto, a desconfiança precisa ser abandonada. A ideia desse Deus terrível precisa ser mudada e percebida como um Deus que quer, de fato, a intimidade com seu povo. Um Deus que quer estar perto, um Deus que quer que esse povo se prepare, esse povo se consagre, esse povo se separe, para que eles possam ver a manifestação da glória de Deus, para que eles possam ver a manifestação de Deus na sua intimidade. Algumas semanas atrás o Michael pregou: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá à presença de Deus? E o salmo que ele pregou responde: aquele que estiver limpo de coração. Embora Deus houvesse colocado limite ao seu povo, permitindo apenas que Moisés e Arão naquele momento subissem ao monte, Deus em nenhum momento disse: eu não quero falar diretamente com vocês, eu quero falar através de um mediador. Não! Essa foi uma decisão daquela grande congregação que estava ali. Essa foi uma decisão do povo que estava ali. Queridos, ao reunir aquela grande congregação diante do monte, aquela deveria ser uma experiência para as pessoas desejada,
Aquela deveria ser uma experiência na qual eles dissessem: eu quero a intimidade do Senhor, assim como Moisés e Arão têm. Quando Deus nos reúne nesse primeiro domingo do ano de 2021, o desejo dele, do seu Espírito, é que você e eu possa querer, desejar e buscar a intimidade do Senhor como povo de Deus, como igreja congregada. E no verso de número 20, Moisés encoraja o povo dizendo, veja só, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, o encorajamento de Moisés é exatamente esse: não temas, ou não temais, não tenham medo. Deus não se manifesta para destruí-los, mas para prová-los, e que em seu temor, e que o temor dele, o temor do Senhor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Ou numa outra tradução poderia ser dito assim: a fim de que vocês não vivam pecando. Porque o pecado, queridos, ele nos convida a terceirizar a nossa relação com Deus. Todas as vezes que a gente tem uma questão de pecado não resolvida na nossa vida, a gente diz assim: não, Senhor, não fale comigo diretamente, fale através da minha irmã, fale através do meu irmão, fale através de um terceiro, porque isso é demais para mim. Um ser humano pecador, um ser humano que não merecia a graça de Deus, ter um Deus que envia o seu Filho e faz a mediação para que eu entre diante dele, ore, confesse os meus pecados e receba graça, e receba a presença renovadora do Espírito Santo, e receba novamente a alegria da salvação. Isso é demais para mim. Isso é demais. E aí, sabe o que eu faço? Eu procuro um amigo, eu procuro um discipulador, eu procuro um mentor, eu procuro alguém. Quando Deus está dizendo, o caminho está aberto, o véu já foi cortado de cima a baixo, você já pode se aproximar, você pode entrar no Santo dos Santos, e você pode olhar nos olhos de Deus, você pode olhar na face do Senhor, e você pode ter a experiência do temor sendo renovado, e de você sendo perdoado, e de Deus declarando as palavras dele sobre a sua vida. Você é meu filho, você é minha filha, e hoje eu estou te gerando ou renovando a sua vida. Queridos, o verso 21 afirma que mesmo diante dessas palavras de Moisés, o povo ainda estava de longe. O povo ainda estava de longe. O povo viu a manifestação do Senhor, era uma manifestação física, era uma manifestação sobrenatural, trovões, relâmpagos, fumaça. Mas ainda assim, eles estavam de longe. Queridos, isso nos diz alguma coisa. Quando Deus se manifesta e o seu povo decide manter-se distante, isso diz algo a respeito do nosso coração. Isso diz algo a respeito do nosso coração. Quando Deus se manifesta na sua vida, quando Deus se manifesta na sua casa, quando Deus se manifesta no seu trabalho, na sua escola, nos lugares pelos quais você vai, e a presença do Senhor vai contigo, porque no Salmo 139, o salmista nos dá essa consciência. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama no inferno, ou nos lugares mais baixos, até lá a tua mão há de me guiar. Queridos, na verdade, essa presença
gloriosa, essa presença amorosa de Deus, ela é perturbadora. Ela é perturbadora quando nós não resolvemos a questão do pecado pela confissão. E é por isso que às vezes a gente resolve manter-se distante. É por isso que às vezes a gente está servindo ao Senhor, a gente está no meio do povo de Deus, a gente está no meio dos ministérios, mas a gente prefere manter-se distante. A gente às vezes está de pé, como o povo estava, mas distante. E essa distância, nem sempre, mas muitas vezes, revela o nosso coração. Revela o nosso coração, porque embora Deus havia dito, olha, vocês não toquem na montanha, vocês não se aproximem tanto, apenas o suficiente. Essa poderia então ser uma atitude apenas de obediência. Mas a gente vê também que além dessa obediência parcial, a obediência do povo ali foi trocada pelo medo. A obediência ali foi trocada pelo desejo de não ouvir a direção de Deus de maneira direta. De forma direta. Senhor, não fale Deus conosco. Fala-nos tu, por meio de Moisés, e te ouviremos. Fala-nos tu, por meio de Moisés, e te ouviremos. Queridos, essa experiência ela foi definitiva e definidora para a relação de Israel com Deus. Chegou, portanto, um dia em que Israel rejeitou até mesmo os profetas. E finalmente, assim como as outras nações, aquele povo disse, dá-nos um rei. Eles não queriam mais a mediação direta de Deus. A partir daquele momento, o profeta passa a ser uma voz que clama no deserto, vivendo à margem da sociedade. Às vezes o profeta era ouvido, às vezes ele era assassinado. Mas quase sempre à margem. Indo para uma parte mais prática então nessa manhã. Como você e eu podemos ouvir a Deus, ouvir o Espírito de Deus como corpo de Cristo? Como que nós podemos, queridos, retomar essa experiência? E aqui é importante dizer que a gente precisa enxergar esse chamado de Deus como um processo. Não adianta você dizer assim, olha, amanhã eu já vou virar a chave, pastor. Vou virar a chavinha e a minha relação com Deus vai ser outra, vai ser uma relação muito íntima, muito próxima. A minha relação com o corpo de Cristo também vai ser aquela que eu nunca tive. Esse é o caminho para a gente experimentar muita frustração. Muita frustração. Então qual é o caminho, pastor? Ora, o caminho Deus já preparou pacientemente, porque na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, e Jesus vindo ao mundo, um novo dia despontou, uma nova possibilidade de relacionamento se estabeleceu, e Ele novamente ajuntou um povo sob o governo imediato e teocrático do Espírito Santo. Cristo mostrou então para esse povo, especialmente através dos discípulos, o que significa viver em resposta à voz de Deus. Então, queridos, digamos que é isso que Deus nos convida a pensar nessa manhã. Como que a gente pode viver 2021 em resposta à voz do Pai, em resposta à voz do Espírito?
Primeiramente, queridos, como igreja, o corpo de Cristo, nós devemos ouvir a Deus intencionalmente. Ouvir a Deus intencionalmente. O que quer dizer isso, pastor? Olha, veja o que nós aprendemos com Jesus em Mateus 28, versos de número 19 e 20. Mateus 18, perdão. Mateus capítulo 18, versos de número 19 e 20. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos, com essas palavras, Jesus concedia aos seus discípulos segurança e autoridade. Segurança e autoridade. Havia segurança de que, quando eles se reunissem com sinceridade em seu nome, a sua vontade poderia ser discernida. Queridos, isso não é pouco. Imagine você, nós, esse grupo que está reunido aqui hoje pela manhã na igreja, aqueles que estão nos acompanhando em casa, você ter a segurança e as palavras de autoridade de Jesus dizendo que se um grupo pequeno se reunir com sinceridade no nome do Senhor, a vontade de Deus pode ser discernida. Gente, isso é algo fantástico, isso é algo poderoso, isso é algo transformador. O Espírito, na direção de tudo, utilizou o equilíbrio das forças existentes entre diferentes cristãos para assegurar que o coração deles pudesse alcançar a unidade, entrando, portanto, na cadência do coração do Pai. É por isso que a Bíblia diz que no corpo de Cristo há diferentes membros. Há pessoas que a gente, no nosso julgamento pessoal, a gente diz, ela não é tão importante. Mas Deus diz, ela é importante. Aqueles membros que menos aparecem, eles são os mais necessários. E portanto, nesse equilíbrio de tantas partes diferentes e da unidade promovida pelo Espírito, a vontade do Pai, ela pode ser discernida. Ela, somada à unidade dos filhos, equivale à autoridade. Equivale à autoridade. E o meu segundo ponto, de como você e eu podemos ouvir a Deus como corpo de Cristo, como nós podemos ouvir o Espírito Santo como corpo de Cristo, a gente pode lançar mão das disciplinas da oração, do jejum e da adoração, que nos preparam para ouvir o Espírito Santo de maneira coletiva. Vejam comigo Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 3, Paulo e Barnabé, eles são escolhidos para viajar por toda a extensão do Império Romano, levando as boas novas do reino de Deus. O chamado deles ocorreu depois de um certo número de irmãos que se achava reunido. Por algum tempo, eles praticavam as disciplinas da oração, do jejum e da adoração. E quando eles atingiram a condição de um grupo, de um povo preparado, o chamado de Deus brotou da adoração daqueles irmãos. E o verso de número 2 diz, separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Queridos,
Vocês já imaginaram como que seria essa experiência para nós, membros da IPI de Vila Sônia, nos reunirmos em pequenos grupos, nos reunirmos em grupos grandes, nos reunirmos buscando a adoração, buscando a oração, o jejum, e quando chega num certo momento, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade e a graça de Deus, Ele vai e revela para nós a sua intenção, para nós como corpo de Cristo. Isso seria maravilhoso. Esse é o desejo do nosso coração, termos a direção do Senhor, ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o Espírito Santo, ouvirmos a Deus confirmando por meio de palavras, por meio de, quem sabe, sonhos, por meio da própria palavra pregada e exposta. Deus fala de diversas maneiras, queridos irmãos e irmãs. A gente poderia citar diversos outros textos nessa direção, no qual a oração, o jejum e a adoração serviram, portanto, de meios de graça, pelos quais Deus falava com o seu povo. Eu queria citar apenas mais um, Atos capítulo 15, surge a controvérsia de que aqueles irmãos queriam que aqueles que fossem gentios e que se convertessem, deveriam ser circuncidados. O grupo decidiu viver sobre o senhorio do Espírito Santo diante daquela situação. Pedro se levanta e testemunha de como Deus o levou à casa de um gentio, Cornélio, e de como o Espírito Santo foi dado àquela família, uma família não judia. E assim como o Espírito Santo, ele tem sido dado a vários povos e nações no nosso tempo. Queridos, para trazer para um exemplo mais próximo de nós, eu me lembro que no segundo semestre de 2019, não sei exatamente em que momento do segundo semestre de 2019, Isolina estava fora do país, e ela escreve um e-mail dizendo: Daniel, Deus tem nos chamado para orar por uma escola no Brasil, e essa escola deve acontecer numa igreja. Convide a liderança da IPI de Vila Sônia, vocês são a primeira opção que Deus colocou no nosso coração. Eu compartilhei essa palavra com o conselho da IPI de Vila Sônia, então nós oramos e na reunião nós decidimos, ok, a igreja estará aberta a partir de 2020. Lembre-se, era segundo semestre de 2019. Ora, de repente o mundo é tomado pela pandemia, e surge a questão, afinal de contas, a escola vai acontecer ou não? Mas Deus já havia dado a direção para a Isolina e para a equipe. Caminhem passo a passo. Caminhem passo a passo. E permitiu Deus que, no começo, em fevereiro para março, havia um grande encontro em São Paulo de vários líderes, e alguns deles já não puderam voltar por causa dos voos. E é interessante que uma outra direção que Deus trouxe para a Isolina é a seguinte: precisamos alugar uma casa no bairro. E quando eu compartilho isso com a Gisele à noite, e a gente começa a orar, qual que seria essa casa, qual que seria o apartamento, um apartamento para os obreiros ficarem, e de repente a Gisele acorda no outro dia dizendo: e a casa do Esdras? Falei: a casa do Esdras? Ele não aluga? Eu respondi. Ela falou: não, eu já tenho, arruma o telefone dele para mim. E ela liga no mesmo dia para aquele homem. E de fato, a casa dele não estava para aluguel. Não era uma casa para aluguel. E de repente, depois de uma conversa com a Isolina, um tempo de oração, Deus diz para aquele homem: abra a casa para eles. E ainda assim, queridos, a pandemia continuou, os prognósticos continuaram dizendo que não é tempo, e Deus dizendo: permaneçam passo a passo. Passo a passo.
E nesse mês, a equipe vai deixar a casa que foi alugada. E Deus já está dizendo que virá uma outra casa. E agora, com temor no coração, com tremor na alma, nós temos orado por um novo lugar. Nós temos orado por um lugar maior, um lugar mais confortável, um lugar que Deus possa, de fato, continuar fazendo aquilo que Ele falou. Queridos, pense comigo. Como que você e eu podemos lidar, ou coloque-se no lugar da Isolina, ouvindo a Deus, como que ela pode lidar com isso sozinha? Sem uma equipe, sem irmãos e irmãs que orem, sem uma liderança de uma igreja que possa orar e dizer, nós estamos juntos. Sem um grupo de pessoas que orem e, será que eu ouvi direito a Deus? Você ouviu? O que você ouviu? O que nós ouvimos? Espera aí. Vamos falar de novo com Deus, afinal de contas, o que Ele está falando? É isso mesmo? Queridos, nós continuamos orando e andando passo a passo. Provavelmente a escola vai acontecer a partir do mês de janeiro, desse mês. Aqui nós temos uma grande lição para nós. Até mesmo o cristão mais maduro precisa de irmãos e irmãs que ouçam a Deus, ouçam a direção do Espírito, ouçam aquilo que o Senhor está falando na companhia uns dos outros. Isoladamente, ninguém consegue ouvir a Deus na sua totalidade. Deus está nos chamando, queridos, como igreja em Vila Sônia, para ouvi-lo, para ouvir o Espírito Santo, para nos tornarmos mais íntimos, mais próximos. Mas como eu disse agora há pouco, isso precisa começar na sua vida e na minha vida como um processo. Se você tem parado pouco para ouvir a Deus, por meio das Escrituras, por meio da oração, por meio do jejum, da adoração, comece cada dia alguns minutos. Cada dia alguns minutos, e permita que o seu apetite cresça, permita que a sua fome por Deus cresça, e cada dia, ou semana após semana, mês após mês, permita que essa fome de Deus possa se manifestar em você, até o ponto de você se sentir absolutamente satisfeito em alimentar-se apenas da presença do Senhor na companhia de outros irmãos. O que você e eu podemos fazer então a partir dessas duas visões aqui para nós, queridos? Buscar a Deus intencionalmente, ouvir a Deus intencionalmente, reunir-se com um grupo de irmãos e praticar a oração, o jejum e a adoração, para que o nosso ouvido seja afinado para ouvir a Deus, o nosso coração possa pulsar na mesma batida do coração de Deus. Você pode convidar pessoas que orem com você a respeito de questões pessoais, sejam elas questões de trabalho, sejam elas questões de família, sejam elas questões relacionadas aos filhos e aos negócios. Nós, como corpo de Cristo, podemos orar juntamente com a liderança dessa igreja a respeito dos planos de ação que nós começaremos a colocar em prática agora, a partir de março de 2021. Então a gente vai começar a falar com mais frequência a vocês a respeito de como vocês podem orar conosco e quais são as direções que Deus trará para mim e para você. Além disso, queridos, nesse ano, IPI de Vila Sônia completa 60 anos. É isso, Kleber? 61, 2021. Façam as contas aí, quem é bom de matemática. 60 anos. Deus colocou no meu coração que nós podemos, e ao meu ver, devemos,
fazer 60 dias de oração. 60 dias de oração, começando provavelmente no dia 19 de janeiro, se o conselho acatar, na reunião que nós teremos essa semana, e indo até 19 de março, o dia da organização dessa igreja. Mas pastor, será que a gente vai ter tanto assunto para orar 60 dias? Vai ter. A gente vai fazer um planejamento para isso. Nós queremos orar principalmente para que o Espírito Santo traga para cada um de nós o que é ser igreja aos 60 anos de idade. O que seria ser igreja aos 60 anos de organização? Qual é a grande mudança? Qual é o chamado de Deus? Quais são os envolvimentos que Deus tem para nós? O que a gente deve se envolver mais? O que a gente não deve se envolver? Tem assunto, gente. Como você, como a sua família serve ao propósito de Deus nessa igreja que chega aos 60 anos de idade. Como que Deus conduziu a sua história até esse momento, o ano de 2021, e faz de você alguém chave nesse processo de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito Santo e de ter direção juntamente com a liderança. Além dos 60 dias, tem mais. 12 torres de oração. Queridos, a IPI do Brasil iniciou um movimento de oração chamado Movimento Nacional de Oração, que tem sido uma bênção, e eles ergueram torres todos os dias da semana, orando por áreas específicas. A torre na qual eu faço parte tem mais de 160 pessoas. E no dia que a minha torre deve ser erguida, que é o dia de domingo, começa na meia-noite do sábado e vai até a meia-noite do domingo, com uma direção, com alguns textos bíblicos, mas enfim, com a direção do Espírito também. E a gente percebe Deus mobilizando pessoas de norte a sul do país para ouvi-lo, para interceder, para agradecer e para estar diante dele. E eu penso que 12 torres de oração, uma em cada mês do ano, simbolizando os 12 meses do ano, deveria fazer parte da nossa gratidão a Deus por 60 anos de organização. Por tantos homens e mulheres que por aqui passaram, por tantos homens e mulheres que deram a sua vida, que deram o seu tempo, que deram o seu talento, que deram a sua força física, que deram o seu recurso, a sua generosidade, que deu de si mesmo, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Mas acima de tudo, queridos, nós queremos levantar o nome de Jesus no lugar mais alto e dizer: Senhor, qual é a direção? Qual é a direção divina? Qual é a orientação? Não somente para 2021, 2022, os próximos anos. Qual é a direção? Nós devemos incluir na nossa oração aquilo que o salmista dizia muitas vezes como rei e como também um comandante militar: Senhor, se o Senhor não for conosco nessa batalha, nós não iremos. Queridos, vocês já pararam para pensar como que pode seres humanos falhos e falíveis como nós nos reunirmos numa igreja em nome de Deus e proclamar a salvação e a transformação de vidas sem que o Senhor esteja conosco? Gente, nós não podemos fazer isso. A gente sabe que a gente não pode fazer isso. E é por isso que a gente quer dizer: Senhor, se a Tua presença em 2021 não for conosco, nós não iremos. Nós não iremos. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para colocar o seu coração diante do Senhor. Eu sei que o foco do chamado de Deus nessa manhã, foi de que a gente possa experimentar o ouvir a Deus como corpo de Cristo. E esse ouvir a Deus como corpo de Cristo também trará direções de maneira pessoal para você, para sua casa, para sua família. E portanto você pode orar ao Senhor. Não faça grandes mudanças sem ouvir ao Senhor.
Não faça pequenas mudanças sem ouvir a Deus. Se você se sentir sozinho nesse processo, não enfrente esse tempo de oração sozinho. Chame um irmão, chame um presbítero, uma presbítera, chame um dos pastores, chame alguém que você tenha mais confiança na igreja, chame alguém para orar com você, para sonhar com você, para dividir as suas alegrias, para dividir as suas lutas, as suas inseguranças, para dividir o momento presente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos andar sob a direção divina no ano de 2021. Nós queremos não somente andar sob a direção, sobre a orientação espiritual, ouvindo ao Senhor, mas nós queremos também ganhar, ó Deus, essa ferramenta, ou esse relacionamento no corpo de Cristo, de ouvirmos a Deus na companhia uns dos outros, de ouvirmos a Deus como liderança, de ouvirmos a Deus como líderes de ministério, como parte dos ministérios da igreja, diaconia, louvor, ministério infantil, crianças, adolescentes, jovens, as pessoas da melhor idade. Pai, nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos crescer na experiência de ouvir ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Alguém aí concorda com isso? Amém? Amém? Então a Bíblia diz que quando nós concordamos em alguma oração, e se ela for da vontade do Pai, assim será feito. Assim será feito. Então preparem-se, irmãos e irmãs, para terem experiências mais profundas com Deus nesse ano. Preparem-se para serem visitados por Deus de maneira diferente esse ano. Preparem para que no seu trabalho, na sua escola, nos seus negócios, Deus haja de uma maneira que você ainda não viu, porque nós concordamos. E se essa oração estiver segundo a vontade do Pai, as coisas acontecerão para a glória dele. Amém.